Estamos de volta com a nossa série Por que Sou Cristão? Até então já falamos sobre muita coisa, falamos sobre o fato de Deus ser Criador, sermos feitos à sua imagem e semelhança, e começamos depois a falar sobre aquelas más notícias, né? Falamos sobre o pecado, sobre a corrupção, sobre a desobediência, o que isso gerou no ser humano, o que isso gerou no mundo, né? As consequências do pecado, e a coisa foi ficando cada vez pior. E eu tenho uma má notícia, vamos falar sobre más notícias ainda. Por quê? Porque você pode pensar o seguinte: poxa, Fábio, você falou sobre pecado, você falou sobre corrupção do ser humano, mas isso é uma coisa que está lá com Adão e Eva, eu não tenho que me preocupar com isso. Isso é uma coisa que aconteceu há muito tempo e eu não tenho nada a ver com isso. Bom, a má notícia é que o pecado tem tudo a ver com a gente também, porque o pecado ele exerceu domínio sobre a humanidade. É sobre isso que vamos refletir nesse vídeo de hoje. O primeiro ponto sobre o domínio do pecado é o seguinte: nós somos seres humanos que herdamos de Deus a capacidade de fazermos filhos à nossa imagem e semelhança. Se você perceber os filhos que você conhece, eles sempre se parecem com seus pais, né? Por exemplo, um casal de negros vai gerar um filho, provavelmente negro também. Por quê? Porque ele vai ter aspectos físicos dos seus pais. Naturalmente, também com a convivência, a gente acaba herdando alguma coisa de comportamento, jeito, mas eu penso também que alguma coisa vem na nossa carga genética. Por quê? Porque nós seres humanos, quando nós geramos filhos, esses filhos carregam características nossas. Então, na Bíblia tem um versículo muito interessante que diz assim, está lá em Gênesis 5, versículo 3. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Ou seja, Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E a partir daí, Adão também gerou filhos à sua imagem e semelhança. Agora pensa comigo, se a humanidade se corrompeu, uma humanidade corrompida vai gerar filhos também corrompidos. É por isso que o pecado ele vai passando de geração para geração. Então eu não posso considerar o pecado uma questão só de Adão e Eva, não. O pecado é uma questão que foi chegando na humanidade através das gerações. O segundo ponto sobre o domínio do pecado é o seguinte: o ser humano começou a ter prazer pelo pecado. E por que isso? Olha, se nós tínhamos uma natureza original que era contrária ao pecado, porque ela estava inteiramente ligada à vontade de Deus, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, quando o homem se corrompeu, ele começou a corromper também as suas preferências, os seus gostos, os seus desejos. Então, naturalmente, o desejo do ser humano passou também a ser um desejo corrompido. O pecado é uma coisa que faz mal, você pode concordar comigo. E você pensa, mas como que eu posso gostar de uma coisa que faz mal? Existem muitas coisas na vida que fazem mal pra gente e a gente gosta. Nem tudo que é prazeroso é errado, nem tudo que é prazeroso faz mal. Mas o pecado é um exemplo de algo que é de fato prazeroso e algo que de fato faz mal. E por que é prazeroso? Porque ele combina com a nossa natureza corrompida. O terceiro ponto é o seguinte: o pecado ele se tornou parte da natureza humana. Eu não sei se você já viu um filme chamado Venom, não sei se você já conhece esse personagem. E por muito tempo o nosso conceito de pecado se tornou parecido com essa história, que é o seguinte: existe uma gosma preta ali, que quando o camarada encostava naquela gosma preta, ela tomava o corpo dele todinho e ele virava o Venom. Ele sempre encarou o pecado como se fosse uma coisa assim, que eu não posso encostar. Se aquilo me encostar, aquilo me contamina, aquilo vai me dominar por completo, eu vou me tornar uma pessoa então pecadora. Então a gente começa a imaginar que o pecado é sempre uma coisa externa, do lado de fora, e não uma coisa interna. Mas o pecado de fato está dentro da gente. O pecado não é simplesmente uma ação que eu tenho, de modo que se eu falar assim, se eu não agir dessa forma, eu não sou pecador. Se eu não ir em tal lugar, se eu não fazer tal coisa, se eu não falar tal palavra, então eu não sou pecador. Não, o pecado está muito mais do lado de dentro do que nos nossos comportamentos. É na forma de pensar, é no nosso desejo. E por que eu posso dizer isso? Se o ser humano ele foi criado para ser um ser, por exemplo, relacional, todos os desejos do ser humano eram relacionais também. Mas quando ele se corrompe e começa a se tornar um ser cada vez mais individualista, o seu desejo do coração começa a ser um desejo egoísta. Percebe que o pecado agora está na construção do pensamento do ser humano. A sua vontade começa a ser uma vontade em pecado. É por isso que o pecado não é uma coisa de fora para dentro, mas uma coisa de dentro para fora. Resumindo tudo isso, a partir de então, é o último ponto desse nosso vídeo, não pecar, a gente conclui que se torna uma atitude não natural. Por que isso? Ora, se eu entendo que eu agora fui gerado em pecado, uma humanidade corrompida gera filhos também corrompidos,
se eu entendo que o ser humano começou a desenvolver prazer pelo pecado, e se eu entendo que o pecado não é uma coisa do lado de fora do ser humano, mas algo do lado de dentro, não pecar se tornou uma coisa não natural. Ou seja, a atitude natural do ser humano é fazer aquilo que não deve. E fazer aquilo que não deve não é simplesmente por um capricho de que Deus não gosta de tais coisas e gosta de tais coisas. O que não deve é aquilo que faz mal, porque o pecado é algo destrutivo para o ser humano, porque é contrário à sua natureza. E justamente o ser humano se encontra nesse estado de desejar fazer coisas que são contrárias à sua própria natureza. O desejo do ser humano é um desejo que leva ele para a morte. Eu acho que não tem como piorar a partir daqui. Eu acho que durante todos esses vídeos nós fomos falando sobre, no começo, as coisas boas. Quando começou o assunto pecado, a coisa só foi piorando cada vez mais. E agora nós chegamos no ponto seguinte: o ser humano tem um desejo que lhe faz mal, é um desejo de morte, é um desejo que só vai trazer sofrimento para si. E a partir de agora eu não quero mais falar sobre más notícias. Esse vídeo nós terminamos falando sobre o domínio do pecado, mas no próximo vídeo, a partir de então, é só boa notícia. Eu quero que você continue com a gente nessa nossa série de vídeos, Por que Sou Cristão?